Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am become death, One giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Molecular, o podcast da Molecular JE, uma júnior empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. O meu nome é Beatriz e, como sabem, temos estado a falar com antigos estudantes do departamento e perceber onde a vida os levou depois dos seus estudos. Neste sentido, hoje temos a Mariana Manso. Olá Mariana, obrigada por teres aceito o convite e bem-vinda. Obrigada. Para começar, podes falar-me um pouco do que fazes agora e onde trabalhas. Então, eu trabalho naquilo que para alguns pode ser considerado quase ficção científica, que é a computação quântica. Eu trabalho em Inglaterra, no Centro Nacional de Computação Quântica de Inglaterra. Ou seja, é um centro que foi criado há 5 anos para potenciar o uso de computação quântica em Inglaterra, ou seja, tornar Inglaterra um dos maiores países de computação quântica. Ok, e por isso, para alguém que está a estudar e não faz ideia do dia-a-dia de um trabalhador como tu, o que dirias? Os teus dias são sempre iguais? Todos os dias são diferentes? Explica-nos um pouco o que fazes. Eu acho que se formos analisar o meu percurso até agora, aquilo que eu faço pode não estar assim tão diretamente relacionado. Eu lido muito com empresas, eu lido muito com pequenas e grandes empresas. No que toca à adoção da computação quântica, eu faço também trabalho muito proximamente com o governo inglês, de modo a fomentar ideias e qual é que é a melhor tática para a adoção de computação quântica. Os meus dias são completamente diferentes. Não há duas empresas iguais, não há duas empresas que olhem para a computação quântica da mesma maneira. E mesmo a computação quântica não funciona da mesma maneira duas vezes. E, portanto, eu acho que chamar aos meus dias sequer parecidos é muito bonzinho, não, mas tem sido muito interessante. Nós temos várias iniciativas, por exemplo, eu trabalho desde com pequenas empresas que estejam agora a formar-se, então nós damos quase business incubation material, que é ajudamos-las nas rondas de financiamento, ajudamos na formulação do seu modelo de negócio, na adoção da computação quântica, ajudamos com empresas mais internacionais, que agora também não posso revelar nomes, mas muito mais internacionais, como é que a computação quântica pode ajudar nos seus modelos de negócio. Eu trabalho com diferentes setores, nomeadamente energia, no que toca a baterias, novos materiais, energias renováveis, sustentabilidade. Trabalho também muito proximamente com a saúde, com a área da saúde, como é que se pode usar a computação quântica para a detecção de cancro, por exemplo, é uma coisa pela qual eu estou particularmente interessada. Também trabalho com diferentes reguladores de computação quântica, porque nós vimos o que é que tem acontecido um bocadinho com a inteligência artificial, que houve um bocadinho a perca de controlo na regulação, então nós trabalho muito também com reguladores da computação quântica, de modo a termos os melhores métodos éticos para fazermos o nosso trabalho. Lido também muito diretamente com o governo inglês, sobre como é que nós podemos aconselhar de modo a que as medidas que venham a seguir sejam de interesse para o ecossistema inglês. Trabalho em muitas vertentes, sinceramente. Eu podia estar aqui todo dia a falar daquilo que eu faço. Se calhar não é benéfico para o podcast. Sim, mas mostras que o teu dia-a-dia fazes coisas diferentes todos os dias. Sim, trabalho, e acho que é também importante realçar, eu trabalho não só com a empresa, mas eu trabalho muito com os cientistas das empresas, ou seja, eu tenho muita vertente empresarial, ou seja, como é que vamos enquadrar a computação quântica naquela empresa específica, no modelo empresarial daquela empresa, mas também trabalhamos diretamente com os cientistas, ou eles nos trazem os problemas que eles têm, por exemplo, na detecção do cancro, e eles explicam o problema que têm, e eu trabalhamos todos em conjunto, os nossos cientistas, eu mais do foro empresarial e a empresa, de modo a tentarmos conciliar e a chegar ao que nós chamamos use cases of quantum computing, que é aquilo em que a computação quântica pode realmente ajudar e pode ter realmente um efeito positivo. E quando te inscreveste no curso de Química Medicinal, já foi com o objetivo de ires para a indústria ou foi para uma vertente de investigação, ou o que é que levou a escolher o curso? Na altura, quando eu frequentei Química Medicinal, eu juntei-me no segundo ano da licenciatura, ou seja, uma licenciatura muito, muito bebé. E eu gostei muito do conceito de química, muito ligado à área medicinal.
medicinal. Eu gostei muito disso. Se bem quando eu me juntei à licenciatura, eu gostei muito da licenciatura, mas percebi que era muito focada na área de investigação. E não era necessariamente isso que eu queria. Eu gosto muito de ciência, eu sou uma cientista, ainda hoje em dia, no meu dia-a-dia, eu sou cientista, mas eu não queria muito estar ligada à investigação. Eu sempre quis estar muito mais ligada a uma vertente mais industrial, mais empresarial. Então, apesar de ter feito certos estágios, e sempre procurei fazer estágios muito diferentes, que lá está, eu queria tentar perceber diferentes métodos de trabalho e diferentes tipos de ciência que eu pudesse fazer. Eu, quando terminei a minha licenciatura, fui procurar um mestrado um bocadinho mais virado para a área industrial, e daí escolhi Química Farmacêutica Industrial na Faculdade de Farmácia, porque achei que era algo que me podia afastar um bocadinho mais da investigação científica, que eu não queria. Claro que na altura depois acabei por fazer o mestrado, que incluía um ano de investigação, mas mesmo assim, quando eu terminei o mestrado, eu voltei a estar exatamente no mesmo sítio, que é o que é que eu faço agora. E nessa altura tive também a oportunidade de continuar os meus estudos, fazer o doutoramento, que na altura não era aquilo que eu queria, o doutoramento em Portugal. Tive também a oportunidade de trabalhar também numa empresa portuguesa, que achei que se calhar a progressão da carreira e aquilo que me ia trazer não era exatamente aquilo que eu queria, e então decidi assim completamente numa volta de 360 graus candidatar-me a um doutoramento, que era um doutoramento quase mais virado para a indústria também, ou seja, nada virado para a academia, nada. E então foi por isso que eu segui mais esta vertente, sempre fora muito da investigação científica, mas muito sempre ligada à ciência. E o que é que te fez escolher fazeres o mestrado em Química Farmacêutica Industrial na Faculdade de Farmácia? Abriu-te novas oportunidades, mudares de ambiente e conheceres novas pessoas, novos professores? Eu sou muito contra estar estagnada. Eu sou muito contra aquela pessoa que faz A, B, C, D, E, tudo no mesmo sítio, no mesmo lugar. Eu gosto muito de variar, eu gosto muito de experienciar novas formas de ensino, novas formas de trabalho, novas formas de ciência. E então, eu quando terminei o meu mestrado, eu podia ter seguido o mestrado em Química Medicinal, mas eu queria, de certa forma, adicionar outras competências ao meu currículo e mais que ao meu currículo, ao meu percurso científico. Então procurei algo que tivesse um bocadinho mais a vertente industrial. E a verdade é que nós tínhamos mais regulamentação e desenvolvimento de fármacos, e era uma coisa um bocadinho mais ligada para a indústria, que eu na altura achei que fosse um bom passo para mim, mais no âmbito industrial. E o que é que te fez? Já explicaste um pouco o que é que te fez decidir tirar o doutoramento. E porquê Inglaterra? Alguma coisa especial? Assim, eu não queria doutoramento. Eu não queria, porque na minha cabeça o doutoramento é investigação científica. E então eu na altura pensei, então, mas não quero, eu acabei de rejeitar-no em Portugal, acabei de não querer ter um trabalho em Portugal. Porquê? A questão foi porque foi um doutoramento muito específico, foi um doutoramento muito mais focado na área da... o meu doutoramento tinha um nome muito especial, que era Turning Labs into Factories, que é transformar laboratórios em empresas, em indústrias. Então era um doutoramento muito mais virado para a área também industrial, muito mais do que a área académica. E isso foi a única coisa que me fez decidir este emprego. A Inglaterra, para quem me conhece sabe que eu sempre tive um carinho muito especial para a Inglaterra, mas mais do que isso, eu sempre reconheci a Inglaterra uma capacidade científica, se calhar, e sinto mal por dizer isso, mas se calhar muito superior à de Portugal, e infelizmente é verdade. E então decidi vir, na altura eu só vim fazendo doutoramento, 3 anos, porque a Inglaterra o doutoramento é 3 anos originalmente, e já cá estou há um bocadinho mais que isso, entretanto ainda não fui embora. E, por exemplo, tu tiveste a oportunidade durante o teu percurso de ver como se faz a ciência cá em Portugal, e também tiveste a oportunidade de Inglaterra. Fala-me um pouco a comparação entre os dois países e dos desafios que enfrentaste. Fala-me um pouco assim da comparação dos países. Sim. Então é assim, eu acho que é inegável nós não admitirmos que a investigação científica em Inglaterra está mais avançada que a investigação científica em Portugal. Tanto que as universidades em Inglaterra, a Universidade de Oxford é a melhor universidade do mundo, e neste momento. E eu acho que isso era uma falácia nós não dizermos isso. Apesar de eu sempre gostar muito de Portugal, e espero um dia também voltar para Portugal, eu acho que a forma como o doutoramento é encarado em Inglaterra é muito melhor. Na minha opinião pessoal, vou dar, por exemplo, um exemplo. Um aluno de doutoramento em Inglaterra não é aluno de doutoramento durante o primeiro ano de doutoramento. Nós temos uma defesa que é necessária ser feita ao final de um ano. E só se passarmos essa defesa é que nós podemos chamar a nós próprios alunos de doutoramento. Se nós chumbarmos nessa defesa, só nos dá uma pós-graduação. Ao mesmo tempo, um doutoramento em Inglaterra não é baseado nos artigos científicos, tanto que o meu doutoramento era muito focado na parte industrial, com muita confidencialidade, e portanto não dava para haver artigos científicos. Então acho que isso por si só é
é um benefício muito grande. E também acho que, pelo menos no meu caso específico, agora não sei, não posso comparar, eu tive muitas oportunidades. Eu fui assistente de professora e isto foi mudado muito por ser aluna de doutoramento. Eu liderei aulas práticas, eu liderei aulas teórico-práticas, fui assessora de diferentes relatórios. Queria muito mais competências que vinham muito mais para além do laboratório. Eu acho que isso é um benefício muito grande. Claro que também não conheço a realidade em Portugal diretamente, não é? Conheço pelo que me Sim, vão dizendo e, portanto, claro. também não posso criticar, mas o que me fez vir para a Inglaterra foi muito a minha paixão pelo país, que eu sempre gostei, e pelo reconhecimento de que aqui a investigação científica é de muito boa qualidade mesmo. E podes dar algum conselho para alguém que pode estar a pensar em tirar um doutoramento? Conselho que gostavas de ter ouvido na altura que estavas a decidir? Olha, eu acho primeiro há a falácia de que o doutoramento é muito virado para a investigação na universidade, para a academia, que é como chamamos aqui, e isso é a maior falácia de sempre. Todos os empregos que eu tive na indústria, muito focados para a indústria, eu não tinha conseguido ser um doutoramento, e portanto eu acho que isso é o maior ponto, que é, um doutoramento não é só para fazer investigação científica. O doutoramento abre muito mais portas do que isso. E acho que também é preciso perceber que não é por fazer um doutoramento que temos de nos focar nessa área o resto da nossa vida. Eu fiz um doutoramento em Química, eu neste momento estou a trabalhar em computação quântica, e como eu disse, eu não teria a posição que eu tenho neste momento sem esse doutoramento, mas esse doutoramento não está diretamente relacionado com a posição que eu tenho, e portanto eu acho que é preciso dar aqui um bom balanço destes diferentes aspectos. E uma pergunta que suscita sempre muito interesse. Achas que as notas ao longo do curso influenciaram a tua vida, tanto académica, por exemplo, quando foste tirar o doutoramento, ou até a nível profissional? Muito honestamente, não. Nada mesmo. Influenciou o tempo que eu demorei no curso, influencia muito, sobretudo em Inglaterra, influencia muito em que universidade tu tiraste o teu curso, mas a nota não influenciou assim tanto. Eu tive uma entrevista para o meu doutoramento e nessa entrevista ninguém perguntou que notas é que eu tinha no meu mestrado, que notas é que eu tinha na minha licenciatura. Eles puseram-me, foi quase um mini exame ali à minha frente e quiseram que eu respondesse. Eu acho que tem muito mais a ver com aquilo que tu levas da licenciatura e do mestrado do que propriamente das notas. Mas isto, lá está, é a minha experiência em Inglaterra. Claro. E durante o curso tiveste, por exemplo, alguma atividade paralela no núcleo, na associação académica, no associativismo? Tenham dado outras competências? Sim, eu acho que, bem, é inegável, e eu tenho que dizer, eu acho que quando estive na universidade, sobretudo na licenciatura de Química, eu fiz parte de uma altura, que era uma altura que tinha pessoas muito dinâmicas, com muitas ideias inovadoras. Foi uma altura muito dinâmica, foi muito bom eu estar a ver aquilo na linha da frente, foi mesmo muito bom, e acho que isso também abriu portas para eu também perceber que há muito mais do que a licenciatura, e eu acho que isso também me ajudou muito a tentar, a longo prazo, a perceber eu posso fazer muito mais do que Química diretamente. Estive envolvida ligeiramente no núcleo de Química, estive envolvida mais tarde em Coimbra no Centro de Explicações Next, em que nós oferecíamos explicações a alunos mais carenciados, que era uma coisa da qual eu me orgulhava muito, mas lá está, foi uma altura muito dinâmica que eu acho que ainda hoje eu me lembro dessa altura e guardo com muito carinho, sinceramente. E, por exemplo, eu vi que também estiveste envolvida em alguns projetos ou estágios que te moldaram enquanto profissional. Tiveste a oportunidade de estar inserida em algum laboratório e o que é que isso contribuiu para o que sabes e o que fazes hoje? Olha, eu por acaso sempre procurei fazer estágios diferentes. Eu fiz o estágio no CNC, depois fiz o estágio na altura com a empresa que havia no departamento de Química, depois fiz um estágio mais tarde na Faculdade de Farmácia e para mim era importantíssimo eu ter a mais diversas experiências que eu conseguisse ter. Eu não queria, lá está como eu disse antes, eu não queria estar sempre só numa linha de ciência, numa linha de pensamento. Eu acho que mais do que o tipo de investigação científica que se fazia e os tipos de técnicas que eu pude experienciar, para além disso, foi trabalhar com diferentes pessoas. Eu acho que há todo um nível de experiência que vem para além da ciência. E eu acho que é o crescimento, está inserido em diferentes lugares, em diferentes laboratórios, diferentes modos de fazer ciência, diferentes supervisores. Eu acho que isso aí dá muita bagagem e ajuda muito, se calhar não na hora, mas muito a longo prazo, quando nós vamos encarar o mercado de trabalho, quando temos diferentes chefes e diferentes chefias. Eu acho que isso ajuda muito a estar inserida em diferentes estágios. E sentes que durante a tua formação académica, tanto licenciatura como de mestrado, te preparou para tarefas específicas que desempenhas no teu cargo atual? Eu acho que as tarefas que eu desempenho no meu cargo atual, eu só as desempenho porque, para além da minha formação base, eu tive bastantes experiências com outras realidades. Mas eu só estou no cargo atual porque sou química. E se eu não fosse química, eu não conseguiria trabalhar com computação quântica, porque a computação quântica é baseada em fenómenos quânticos, que é química. E, portanto, eu acho que, apesar de não estar diretamente ligado, eu acho que a minha formação base é essencial, mesmo, essencial. E é uma coisa que eu gosto muito de mencionar, que eu acho que as pessoas às vezes, e sobretudo os químicos, não têm
têm noção de que química está mesmo em todo lado. Mesmo, mesmo. E o leque de trabalhos que está ao nosso alcance, eu acho que às vezes não é muito perceptível à primeira vista. Mas a química é mesmo tão fundamental. Eu tenho colegas com as histórias mais incríveis, que estão inseridos nos mais diferentes ramos, que todos me dizem que não estariam lá se não soubessem química. E isso, eu acho isso incrível. E depois do doutoramento, conta-me o que fizeste a seguir. Continuaste uma carreira mais na academia, relacionada com, disseste-me que foste professora assistente, ou decidiste sair de lá e ir procurar o teu primeiro emprego fora dessa vertente? Para responder, eu tenho que mencionar o Covid, infelizmente, porque quando eu estava para acabar o doutoramento, foi na altura do Covid, e isso atrasou bastante tudo. E então, o Covid fez-me ter, eu na altura tinha imensos planos, já sabia o que ia fazer, eu ia fazer um gap year, ia explorar, porque lá está, eu sinto muito que uma pessoa crescer como pessoa é tão ou mais importante do que os conhecimentos académicos que essa pessoa tem. Mas o Covid apanhou-me, e então o mundo parou, não é? O meu doutoramento também parou, e na altura tive que ter uma extensão ao meu doutoramento. Quando essa extensão estava para acabar, surgiu uma oportunidade para eu fazer um pós-doutoramento com uma empresa, e eu assim, eu continuo aqui, eu queria ir para uma empresa e eu continuo aqui, mas o pós-doutoramento não era um pós-doutoramento normal. O trabalho nesse pós-doutoramento era todas as inovações que estavam a ser desenvolvidas na universidade, era o meu trabalho de transpor aquilo tudo para a empresa com a qual eu estava a trabalhar, e isso abriu imensas portas, porque eu fiz muito mais que ciência, apesar de estar muito envolvida na parte científica, óbvio. Eu lidei muito com o modelo empresarial da empresa com que eu estava, como é que vamos agora introduzir estas novas técnicas num laboratório que já está inserido. Então eu fiz isso muito e gostei mesmo muito, porque foi uma boa transição, porque foi ainda um bocadinho da academia que eu ainda estava a ter, mas já com uma vertente muito focada na parte empresarial, que me abriu muitas portas e me deu bastantes conhecimentos, como abordar as pessoas, como lidar com os diferentes departamentos da empresa, como organizar tudo de modo a que no final as coisas resultassem. Então só foste para o mercado de trabalho depois do pós-doutoramento? Sim, eu ainda estive uns meses na Bélgica, que me foi pedido para fazer um trabalho lá de curta duração, e depois quando eu terminei esta minha área na academia, eu gosto sempre de encarar estes momentos finais como momentos de transição. Eu acho que às vezes as pessoas ficam assim um bocado ansiosas, oh meu Deus, o que é que eu faço agora? Tenho que arranjar um trabalho para ontem e o que é que eu faço? E para mim, eu acho que esses momentos são ótimos, pelo menos para mim, são super transformadores. Eu adoro avaliar todas as oportunidades que eu posso ter. E naquela altura eu pensei, eu tenho duas opções agora. Eu posso continuar a fazer ciência e estar ligada a laboratórios, mas numa empresa, claro, que era isso que eu queria. Ou posso tentar algo um bocadinho mais diferente, porque não? E então isso levou-me a trabalhar no grupo de inovação da STFC. A STFC é o Council / um dos conselhos da UKRI, que a UKRI é uma entidade governamental inglesa do Reino Unido, que se foca muito na inovação e na pesquisa. Então, a STFC é, dentro desses councils todos que a UKRI tem, é o que se foca na ciência e tecnologia. E, como parte da STFC, nós temos os laboratórios nacionais, que era exatamente aquilo que o Pedro estava a mencionar, que são laboratórios que estão abertos à comunidade científica, são equipamentos topo de gama e equipamentos que podem ser usados por toda a gente, todos condensados na mesma área. E então eu pensei, isso seria uma oportunidade ótima eu poder trabalhar num grupo de inovação, porque vou ter a oportunidade de trabalhar, e tive, com imensos cientistas, mas também muito focada numa área também mais empresarial também, que era aquilo que eu queria. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu tinha conversas diárias com cientistas, mas também focadas muito na como é que agora vamos transformar esta ideia que tu tens numa empresa. E acompanhei todo esse processo e deu-me imensa bagagem naquilo que é a propriedade intelectual, que é uma coisa que não sei se nos ensinam muito quando estamos a estudar, que é fundamental para uma empresa, que é a propriedade intelectual da empresa, é fundamental. Estar mais envolvido em negociações, em rondas de financiamento, que era uma coisa que eu gostava, e levantar um bocadinho esse pano dessa nova esfera de trabalho que eu até aí não conhecia, que era exatamente aquilo que eu queria. E isso eu acho que deu imensa bagagem para o trabalho que eu tenho hoje em dia. Então podes dar como conselho a todas as pessoas que já andam preocupadas com o futuro emprego que temos que ter calma e que as coisas vão se resolver, não é? É assim, é claro que é mais fácil falar do que fazer, não é? Claro. Isso também não, e cada realidade é uma realidade. Há pessoas que têm mesmo que arranjar um emprego para amanhã, mas eu acho mesmo que é importante encarar esses momentos como momentos de transição e como momentos de oportunidade. Eu digo sempre a toda a gente, tu neste momento, se estás à procura de emprego, podes candidatar-te ao que tu quiseres. Queres abrir uma pastelaria? Tu podes ir abrir uma pastelaria se queres. Tu queres candidatar-te à computação quântica? Tu candidatas-te à computação quântica. E logo se vê. E eu acho que é um ótimo momento de reflexão e pensar o que é que eu agora quero fazer
fazer, porque eu acho que muitas das pessoas ficam presas em certas linhas de trabalho, em certas linhas de carreira, em certas carreiras, que talvez não seja necessariamente aquilo que elas querem. E são oportunidades que aparecem umas atrás das outras. Por exemplo, eu acabei por fazer doutoramento, acabei por fazer quase 2 pós-doutoramentos e só queria ir embora da universidade. Mas eu acho que é super importante encarar esses momentos, porque são momentos em que as maiores mudanças vêm desses momentos. E eu acho que, apesar de ser muito... Eu compreendo que é muito estressante, é muito angustiante estares ali, oh meu Deus, eu preciso de um trabalho, e se calhar colega X já está a trabalhar, e colega Y já está a trabalhar, e eu estou aqui e não consegui aquilo que eu queria, e tinha esta ideia de vida que eu ia fazer A, B e C, e de repente estou aqui estagnada, mas são momentos de transformação super importantes na vida das pessoas, e eu, em todas as fases da minha vida em que eu tive esses momentos, contribuí imenso, e eu cresci exponencialmente depois desses momentos. E, portanto, sim, é manter a esperança e encará-los como momentos de transformação e não momentos de pânico. E agora mudando um pouco de assunto, estiveste há alguns anos a estudar em Coimbra, podes falar-nos um pouco de quais foram os pontos altos enquanto estudante? A cidade, sem dúvida. Eu ainda hoje em dia tenho muitas saudades da cidade. Eu acho que há um ambiente universitário que eu acho que acaba por ser muito difícil de igualar. As pessoas, as experiências. E como eu disse, eu tive a oportunidade e fui muito sortuda de poder viver numa altura, foi uma altura muito dinâmica, com pessoas que eram muito dinâmicas, que estavam sempre a fazer novas atividades, novas oportunidades, e eu acho que isso foi incrível. Eu acho que é muito difícil de igualar o ambiente universitário ao de Coimbra, e é uma das coisas que, infelizmente, eu tenho mesmo muitas saudades. E fizeste curso e agora já estás no mercado de trabalho. A faculdade será os melhores anos da nossa vida ou os melhores anos podem vir depois? Qual é que é a tua experiência e a tua opinião sobre isso? Os melhores anos podem vir depois. Eu acho que sim. Eu acho que apesar da universidade ser uma altura ótima, mesmo ótima, e se calhar depois vêm mais responsabilidades e a vida começa a ficar um bocadinho mais séria quando se acaba a universidade, eu acho que os melhores anos vêm depois, mesmo. E eu acho que é muito importante encarar a universidade como um período, princípio, meio e fim. É ótimo. Eu tenho imensas saudades da universidade, mas se me perguntassem para repetir amanhã, eu se calhar dizia que não, porque eu acho que todas as oportunidades que vêm depois disso são tão igualmente ou ainda mais importantes e enriquecedoras do que essa altura também. Agora, pedia-te para resumires, para quem está a começar o curso ou para quem está na reta final, naqueles períodos de transição, de stress e de angústia, quais seriam os conselhos que tu gostarias de ter ouvido? Sei que já falaste um pouco sobre isso, mas direcionado mais para estas pessoas. Eu acho que é importante as pessoas perceberem que tirar um curso como o de Química é o oposto de uma limitação. Química está em todo lado. E às vezes acho que uma pessoa começa um curso, por exemplo, agora vou tirar Química, e sente que agora está presa naquele curso profissional, naquela progressão de carreira, é aquela, não dá para virar para a esquerda ou para a direita. Eu acho que isso é o mais longe da verdade. Eu acho que a Química, sendo uma ciência tão fundamental mesmo, eu acho que as oportunidades são muito maiores do que aquilo que as pessoas acham. E Química e ciências semelhantes, eu acho que é importante ter essa noção. É importante perceber que não há limitação. Mesmo que tivéssemos trabalhado 10 anos exatamente no mesmo tema, exatamente na mesma área, exatamente com o mesmo composto, há sempre oportunidade de mudança, porque esse tempo deu-nos, e eu falo mesmo de coração e de experiência, esse tempo deu-nos muita bagagem para nós conseguirmos encarar os nossos próximos desafios. E muitas vezes nós olhamos para trás e pensamos, perdi tanto tempo a fazer aquela coisa específica e agora? E antes, pelo contrário, era preciso ter perdido esse tempo, era preciso encarar essa fase, era preciso ganhar esses conhecimentos para agora fazer diferente. E eu acho que isso é mesmo muito importante. Tanto para quem está a começar, como para quem está a acabar. Tirar um curso como o de Química não é limitante de todo. E queres acrescentar mais alguma coisa, uma nota final, ou tocar em algum ponto que achas que não toquei, que não falámos? Eu acho, claro, que estou numa situação um bocadinho única, porque eu estou fora de Portugal, claro. Se me perguntasses se eu preferia estar fora ou em Portugal, não te saberia responder, mas acho que, e se calhar, acho que é importante eu estou fora de Portugal, porque acho que as oportunidades fora de Portugal neste momento para mim são muito melhores. E eu gostava que houvesse uma abordagem diferente em Portugal, para que pessoas como eu não tivessem que ter a necessidade de sair de Portugal, em que já não é uma mão cheia de amigos que eu tenho fora de Portugal. E, portanto, eu gostava que as coisas mudassem em Portugal, de forma a que nós, enquanto país, pudéssemos escolher os frutos
do esforço que pomos a treinar estas pessoas. E eu, inclusive. Obrigada. Fica um episódio com a Mariana Manso. Fiquem atentos que teremos mais convidados. Mariana, muito obrigada. Obrigada. Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE.